Saúdo a todos os internautas, professores, professoras. Estamos iniciando o último trimestre desse ano. De coração quero agradecer a todos que estiveram comigo no último trimestre, no terceiro, onde nós estudamos sobre os profetas menores. Agora, professores e professoras, estamos entrando em uma etapa em que nós vamos agora estudar sobre a terceira epístola de João. Aí nós vamos estar instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Esta lição é muito importante, esse trimestre é muito importante. Eu gostaria, professores e professoras e internautas, que vocês comentassem. A última aula eu tive apenas 2 comentários, mas não desisto não, eu estou insistindo em prosseguir, ensinando. Às vezes tem aula que temos algumas dificuldades, sim, pois os assuntos são um pouco profundos. Mas a primeira aula em que nós vamos estar estudando nesse trimestre, que é a lição número 1, o verdadeiro discípulo anda na verdade. A introdução diz o seguinte: verdade é o termo mais destacado no livro de João, citado por Jesus ao falar sobre unidade e santidade. Agora nesse trimestre, professores e professoras, nós vamos trabalhar com verdades. E nós precisamos entender que, como cristão, nós precisamos permanecer na verdade. É um caráter que é exaltado por João na vida de Gai e Demétrio, em contraponto ao engano produzido por Diótrefes. Nós vamos estar vendo aí sobre esses 3 personagens, né? 2 baseado no amor e o outro baseado no seu desejo pessoal. Mas antes de entrar na aula, eu quero mandar um grande abraço para Maria Aparecida. Ela diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, que Deus abençoe grandemente. Obrigado, Maria. Mateus Ferreira, ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus te abençoe sempre. As suas aulas são uma bênção. Vamos agora entrar aí na última etapa da aula de escola dominical deste ano, né? Onde nós estamos no último trimestre, né? É o último trimestre que nós vamos estar estudando sobre essas epístolas, onde professores e professoras, nós vamos trabalhar no intento de fazer com que os nossos alunos realmente entrem pelo discipulado e nasça em cada um o desejo de viver na verdade e, através da verdade, ganhar outros para Cristo. O ponto 1, o objetivo do primeiro ponto, eu vou estar mostrando que quem anda na verdade anda em santidade. Vou estar falando isso nos primeiros pontos. Então, nós vamos estar vendo que Deus nos chamou para viver na verdade. E também vou estar mostrando o que temos por precioso, o que marcará, né, o nosso entendimento, para que nós possamos nos comparar com Gai, Demétrio e jamais com o Diótrefes. Então, a aula de hoje, nós vamos estar vendo que Gai residia em Éfeso, um homem generoso e hospitaleiro que dava abrigo aos missionários em sua casa e exercia na igreja o cargo de presbítero. Então, essa igreja ali, nós vamos estar vendo que parece que Gaio sendo pastor, mas parece que esse outro menino aí que traz um pouquinho de preocupação, né? O Diótrefes, ele parece que existia um cargo de liderança pronto para atrapalhar. Então, a tradução sustenta que João deixou a Palestina para viver em Éfeso, conforme eu estou mostrando aí para vocês, né? E se isso for o caso, é possível que ele tenha escrito a carta em Éfeso por volta
de 70 a.C. Essa era uma cidade muito grande, né, com centenas de habitantes, e a gente sabe que a cidade, naquela época, a cidade crescia esparramado, não é como hoje que é os grandes prédios, não, ela crescia esparramado, então era uma cidade aí por volta de 250 mil habitantes, ou talvez mais, então uma cidade muito grande. Um diz assim, João, Gai, Demétrio e Diótrefe. Então a terceira carta de João, com apenas 15 versículos, é personalista e foi endereçada ao presbítero Gai. Então nós vemos aí que outros dois personagens são mencionados pelo autor, que faz comparação de comportamento e caráter aí desses três obreiros. Veja que nós estamos aqui, professores e professoras, vocês podem aí para os seus alunos trazer um quadro. No quadro você separa Gai, Demétrio e Diótrefes. E aí vamos ver as qualificações de cada um. E aí nós vemos o que nós vemos no Gai. Um líder que ama e anda na verdade. E aqui é modelo. Demétrio. Nós vemos Demétrio um cristão fiel. João fala dele. Agora o Diótrefes é um líder dominante e caluniador. Ignora a verdade e despreza seu líder. Então nós vamos dentro desse assunto, desta aula em que o comentador da escola descreve, nós vamos ver aí que há essas qualificações nessas pessoas para a qual esses três obreiros em que João fala sobre eles. O 1.1 diz assim, quem foi João? João era filho de Zebedeu, fazia parte do círculo íntimo de Jesus, né, composto por 3 discípulos, participando junto com seu irmão Tiago e com Pedro, de ocasiões especiais. Nós sabemos que Pedro, Tiago e João, tem até um hino que diz Pedro, Tiago e João no barquinho. Então, esses três, eles estavam muito ligados a Jesus, eles eram bem participantes das ocasiões especiais em que Jesus estava. Então, o João, ele é autor do Evangelho segundo João, né, de 3 cartas, que também levam o seu nome, sendo a última endereçada a Gaio, e do livro de Apocalipse. Morreu de velhice, perto aí de completar 100 anos. Então veja, professores e professoras, para que nossos alunos possam entender, aí você vai estar mostrando para eles, você aí vai ter um quadro, uma coisa para você estar especificando, que João, ele é autor, né, do Evangelho de João, que depois de Lucas, né? E é autor também das 3 cartas que levam o seu nome, né? Primeira epístola, segunda epístola e terceira epístola de João, é o qual nós estamos nessa escola, vamos se basear nessa terceira epístola, e também o livro das revelações, o livro de Apocalipse. Então o João foi um dos primeiros seguidores de Jesus, ele sempre fiel e a apreciação, apreciando a verdade dita por Jesus e agora dito por ele em suas epístolas. 1.2 assim, quem foram Gai e Demétrio? Gai e Demétrio são apresentados por João como cristãos fiéis. Então Gai era um líder de uma das igrejas da Ásia Menor, um obreiro generoso e hospitaleiro, que oferecia abrigo aos missionários em sua casa. E aí nessa terceira carta vem os elogios a este amado irmão Gaio. E Demétrio? Demétrio era um tipo de cristão que procurava construir. Era um homem de boa reputação e leal à verdade. São isso, professores e professoras, que nós temos que passar para nossos alunos a lealdade à verdade. O texto de 3 João parece indicar que Gai e Demétrio foram fiéis auxiliares de João em uma igreja local, reconhecidos pela verdade e fidelidade ao ministério e à liderança. Nós temos um problema hoje de nós
a liderança vive na verdade, mas nós não queremos ser submissos. Então a conduta desses dois homens, Gai e Demétrio, né, era reconhecida, né, na carta de João. Então esse reconhecimento vinha da igreja e chegou até João. Aí por isso ele, na sua carta, aí está mencionando eles como estamos sendo conhecidos. É isso a pergunta aqui que o comentador faz: como estamos sendo conhecidos? A verdade e a fidelidade pode ser vista em nosso ministério e na nossa vida pessoal. Sim, professores, internautas, estamos vivendo isso. Jesus mostra que a palavra de Deus é a verdade, e quem está sobre a verdade é santificado. Então, por isso, professores e professoras e internautas, precisamos viver a verdade. 1.3 diz assim: quem foi Diótrefes? Então, ao contrário de Gaio e Demétrio, Diótrefes não obedecia nem respeitava o apóstolo João. É aquele insubordinado. Coloquei até uma foto feia aí, representando aí o Diótrefes. Ele falava que não devia, sabe quando as pessoas falam que não deve? Ele falava que não devia, causando mágoas e conflitos no seio da comunidade. Tem igrejas que a mágoa está por ali porque alguém plantou isso. Alguém começa, como não é submisso à liderança, começa a plantar sementes do maligno na comunidade, na igreja, e a igreja se torna um pouco apática. Diótrefes procurava honra própria e tinha ciúmes de outros que poderia atrapalhar sua liderança. E nós temos isso. Nós temos que ter cuidado, professores, professoras, internautas, com o nosso ego, com a nossa vaidade. Porque aqui o Diótrefes procurava a honra própria. Então era um mau discípulo, era ambicioso, era caluniador, indigno de servir na igreja. Mas ele achava o tal. Então por isso nós temos que trazer isso para os nossos dias. Para que nós nos portamos como aquele que anda na verdade. É isso que esse primeiro ponto traz para nós. Não vivemos na contramão como vivia o Diótrefes. Vamos para o ponto 2. Dentro do objetivo eu vou estar ressaltando a importância de falar e andar na verdade. O verdadeiro discípulo de Cristo deve conhecer, pregar, viver, defender e amar a verdade. Mais que um valor, a verdade é um atributo de Deus. Então, o verdadeiro discípulo tem que ter aí, em seu ministério, essas qualificações de viver o Evangelho. O 2 diz assim: o que é a verdade? Eu vou estar mostrando nesse ponto 2 agora, que o verdadeiro discípulo de Cristo deve conhecer a Cristo. Ele deve pregar, vou estar mostrando. Ele deve viver, e ele deve defender e amar a verdade. Essa maneira que vai viver, que vai moldar o verdadeiro discípulo de Cristo. Porque nós vamos estar vendo que, mais que um valor, a verdade é um atributo de Deus. A verdade agrada a Deus. 2 diz assim: o que é a verdade? A verdade é um dos atributos divinos. A Bíblia é chamada de palavra da verdade. Então, quando você está pregando, você está falando na palavra da verdade. Nela nós encontramos que Deus é a verdade. Quando João escreve sobre isso, ele diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a verdade e é absoluta. Então, a verdade, ela liberta. A verdade é a base em que os homens devem andar. E é por isso que João, nas palavras de Jesus, no que ele escreveu no Evangelho de João,
como nessas epístolas, ele quer formar uma base aqui para que os ministros pise seguro e que ande firmado na verdade. O 2.1 diz assim: andar na verdade. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira, ensinando não só que o inimigo criou mentira, mas que os filhos de Deus devem andar na verdade, seguindo o caráter de Deus. Então, quantos crentes que mentem, meu Deus do céu? O que vai ganhar com isso? Então, nenhuma mentira vem da verdade. Então, quem anda na verdade, prega e vive o que ensina nas Escrituras. Está em unidade com Jesus. Quando você mente, você não está em unidade com Jesus. O verbo andar dá o sentido de continuidade. Significa andar na verdade deve ser uma ação contínua. Você não pode ser verdadeiro hoje e mentiroso amanhã. Então isso nós precisamos passar para nossos alunos. Firme na verdade, servindo ao Senhor com verdade. Sofra o dano, mas viva a verdade, porque há uma promessa para aqueles que vivem na verdade de Deus. Então Jesus nos mostra que a palavra de Deus é a verdade. Portanto, como eu disse ali, é a base sólida sobre o qual devemos caminhar durante a nossa vida. Então, caminhe sobre a verdade e você será um espelho para outros. Você será um exemplo para outras pessoas. Gaio e Demétrio era reconhecido pela igreja, porque neles existiam essas características, firmado na verdade, no amor. O 2.2 diz assim: defender a verdade. O Senhor Deus defende a verdade e atrapalha aí os planos dos mentirosos. Defender a verdade é combater, ao Diótrefes, que está de um lado oposto da verdade, atrapalhando a obra de Deus. Porque João diz que Gaio, ele diz assim: amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Ao defender Gaio, o apóstolo João estava defendendo a verdade, uma vez que era esse o comportamento refletido por aquele destacado irmão. Essa carta foi endereçada porque eu acredito que Gaio vinha sofrendo uma pressão por causa da influência do Diótrefes, que também era um líder, mas ele não recebia os missionários, ele atrapalhava, ele não recebia aquelas pessoas que iam dar continuidade, pois o evangelho tinha crescido ali na Ásia Menor e justamente ali na cidade de Éfeso. O 2.3 diz assim: amar a verdade. João era conhecido como o apóstolo do amor. Nesta terceira carta, João demonstra amar a verdade e se alegra com Gaio e também com Demétrio, porque vê pelo testemunho que dão, pelos aqueles que falam e coloca ali a situação que está acontecendo ali na igreja, entre Gaio e Demétrio, que eram homens comprometidos com a verdade. Hoje, infelizmente, existem muitas pessoas que não são comprometidas com a verdade, são arrogantes em vez de ser humildes, em vez de amar a obra de Deus e o povo de Deus, amam mais o mundo, dá mais valor às coisas do mundo. E aí João está fazendo esse reforço, está mostrando para Gaio e Demétrio que eles devem continuar firmes, embora a oposição de Diótrefes esteja sendo grande, mas João aqui elogia os verdadeiros discípulos. Então é preciso que nossos obreiros também amem a obra de Deus, esteja submissa à sua liderança e também não atrapalhe. O 3, dentro do objetivo, eu vou estar revelando o padrão de Deus recomendado a seus discípulos.
O poder humano, ele não pode subsistir ante os desafios ministeriais. Vou estar mostrando nesse ponto. Então, qual o poder que nós devemos buscar? Vou estar falando sobre o poder de Deus derramado pelo Espírito Santo, que é o poder essencial, né? Vamos ensinar os irmãos a servir aos irmãos e servir a igreja de Cristo. Servir uns aos outros, ajudar uns aos outros. O 3 diz assim: o poder de um discípulo de Cristo, o poder de um autêntico discípulo está relacionado 100% ao Evangelho. Tudo que estiver fora do Evangelho não é importante, é perigoso. Paulo diz: poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele está dizendo que ele não envergonha do Evangelho. E a fonte desse poder é o Espírito Santo, e nunca o homem ou alguma instituição humana. Então a fonte é sempre do poder de Deus, é em Deus. 3.1, o poder para ensinar. Aqueles que têm poder devem aprender primeiro a ter poder sobre si mesmo. Só assim terá poder para discipular com base nas Escrituras. É preciso você realmente ser nascido de Cristo, nascido do Calvário, nova criatura, homem e mulher transformado, para que você possa exercer poder, aprender primeiro. Tem pessoas que já chega tomando posse do poder, só faz burrada. Então é preciso aprender primeiro, para que você possa ter poder de discipular com base nas verdades das Escrituras. E entender o liderança, que a Bíblia é a única fonte de poder. A Bíblia diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Liderança, professor, professoras, nós precisamos estar instruído para a boa obra. A boa obra é na base da verdade. Jesus era chamado de mestre, né? De rabi, que quer dizer mestre. Então, aquele que realmente sabe ensinar. Um ministro ou um discípulo preparado é bom e é importante. O poder para ensinar deve estar baseado na palavra de Deus, tendo como referência a doutrina de Cristo. Nada de pensar que você é o melhor. Deus tem pessoas, Deus está te usando, mas Ele tem outros para usar se você querer achar que você é o tal. Então, para ensinar com autoridade, o primeiro requisito não é a formação acadêmica, mas é ter nascido da água e do Espírito, como Jesus disse a Nicodemos. É o recomeço de uma vida com Cristo, é ter passado por esse processo. O 3.2 diz assim: o poder para liderar. Parece que Gaio era um servo de Deus que se destacava na igreja local por sua conduta, porque as qualificações de um ministro, qualificações de um professor de escola dominical, estou colocando aí na tela, para que nós possamos pegar esse pastor como exemplo, o Gaio, porque ele mantinha uma submissão a seu líder. Quem é seu líder? Nada mais, nada menos do que João. Ele era daí que vinha seu poder de liderar pelo exemplo. Pessoas rebeldes à sua direção, rebeldes ao seu pastor e querem estar ensinando. Então, nós precisamos, como Gaio, professores, professoras, liderança, ter um coração de servo. É preciso que nós, como Gaio, sejamos submissos e que nós podemos se opor abertamente, né, àquilo que está errado. E também estar pronto para obedecer às ordens da nossa liderança, baseado no amor e no respeito. Diótrefes era desrespeitoso em relação ao seu líder João, tanto é que João reclama
Na Bíblia, João está dizendo, quando eu for aí, vou falar com você pessoalmente. Você está atrapalhando a obra de Deus, tem hora que é preciso falar. Pastores, liderança, tem hora que é preciso falar a verdade. Quem ama, corrige. Então, esse Diótrefes era desrespeitoso. Ele não respeitava João. Não era um líder verdadeiro, era um discípulo que não conhecia as suas limitações. Então, professores e professoras, vamos entender onde há arrogância, há falta de humildade. E as pessoas percebem e não querem estar próximo de você. Para quem é cristão, que anda na base sólida da verdade, não é prazeroso sentar com uma pessoa arrogante. Então, todo poder sem limites não pode ser legítimo. Pois quanto maior o poder, tanto mais perigoso é o abuso. Nós temos, dentro de nossas igrejas, nós temos exemplos também. No mundo político, as pessoas têm esse poder e aí se tornam pessoas perigosas, porque abusam do poder que têm. 3.3, o poder para servir. Jesus recomendou aos seus discípulos que aguardassem em oração até que fosse revestido de poder do alto. Nós lemos lá, quando Jesus estava subindo no céu. Então, Atos capítulo 2 ali, nós vemos que eles foram cheios do Espírito Santo, recebendo a unção para servirem como igreja do Senhor. Para que você quer ser cheio do Espírito Santo, se você não tem nenhuma preocupação em discipular, em ganhar almas? Ser cheio do Espírito Santo é para fazer a obra de Deus. Não há outra coisa. Para que você quer dinheiro? Você quer dinheiro para viver melhor, para comprar aquilo que você tem vontade. Cada coisa tem seus objetivos. Então, não se esqueça, no reino de Deus, quem quer ser cheio do Espírito Santo, tem que estar preparado para desenvolver-se no trabalho do Evangelho. Gai servia os irmãos ao hospedá-los em sua casa, mesmo sem conhecê-los. Uma marca do poder de um servo fiel ao seu chamado. Não é como hoje, que hoje nós temos os hotéis, onde as pessoas podem chegar lá, alugar um quarto, pôr para a igreja, às vezes manda as pessoas para lá, outras igrejas têm suas próprias hospedagens, é totalmente diferente. Eu já hospedei servos de Deus em casa, quer dizer, porque eu sou um pouquinho mais antigo e também não sou dos grandes centros. Hoje as pessoas, infelizmente, como a liderança, muitos passou a viver no desconfiômetro, não só do povo não crente, como do povo crente. Hoje temos medo de estar hospedando pessoas em casa, porque as pessoas aparentam-se ser servos, mas quando você vê, são lobos devoradores. Então, nós somos chamados para o ministério. E ministério é serviço, não é ser visto. Muitas pessoas pensam que o ministério, opa, eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou líder de tal igreja, e aí se orgulha. Aí ele é visto, aí faz aqueles cartazes grandes, pastor fulano, fulano de tal. Não sei até onde isso é importante, eu não sei até onde está massageando o ego de alguma liderança. E aí é prejudicial. Nós vemos, eu tenho um pouco de preocupação, você vai ministrar, e aí aparece lá seu cartaz, que bonito, que bom. Mas eu tenho um pouquinho de medo de olhar aquele cartaz e dizer, olha, sou eu, é eu aí. Porque nós temos um pouco de orgulho também. Então, tenho medo que isso possa atrapalhar alguns, que não conseguem viver com isso. E aí, não entendem que o ministério é serviço e não é serviço. Então, temos que fazer com que Jesus cresça. Como já disse, é importante que ele cresça. Quando ele disse ele cresça, a Jesus, e que eu diminua. Então, Diótrefes buscava poder humano, fama e status, o que nós vemos hoje em muitas pessoas. Sua busca por primazia não tinha limites. Então, ser homem carnal que trabalha na obra de Deus em busca de reconhecimento e fama
é um grande perigo. O discípulo aprovado é aquele que serve e o seu serviço terá repercussão na eternidade. Que Deus abençoe a todos e na próxima aula aguardo vocês. E até lá, na paz do Senhor. Amém.